Enfim, estamos desfraldados! Oi, gente! Eu demorei, mas eu voltei pra falar sobre o desfraude do Tetel. Sim, já faz 6 meses que eu fiz o primeiro vídeo, né? Contando pra vocês como foi o início, como é que a gente tava fazendo as coisas e tal. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Assim que terminar esse vídeo, você vai lá assistir. E antes de mais nada, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue lá no Instagram pra acompanhar tudo, assim, em tempo real, que eu tô sempre postando lá coisas, tá bom? Então bora lá que eu vou contar pra vocês tudo como é que foi. Como eu disse lá no primeiro vídeo, o Theo, ele tava super jóia, aceitando bem fazer xixi no vaso, em pé. Ele demorou um pouco pra começar a entender que ele tinha que pedir sempre pra poder fazer o xixi. Então, às vezes ele pedia, às vezes não. Só que o nosso problema era o cocô. Ele não queria fazer cocô no vaso. Ele não queria fazer cocô no piniquinho. Ele não aceitava de jeito nenhum. A gente colocou o assento do piniquinho dele, dá pra retirar e dá pra encaixar ele no vaso. Então a gente colocava assim e tentava. E colocava um banquinho pra ele colocar o pezinho, pra fazer a forcinha, né? Porque eles falam que a criança precisa de um apoio, né? Pra fazer o cocô. E ele não fazia, às vezes a gente ficava um tempão no banheiro, não fazia. Então, quando ele queria fazer cocô, ele basicamente se escondia pra todo canto da casa. E eu comecei a ficar meio preocupada, que eu falei, cara, ele não quer aceitar de jeito nenhum. O que eu posso fazer? Porque eu já tava sem estratégias, a gente já tinha feito de tudo pro Theo fazer cocô no piniquinho. E ele não aceitava. O que acontecia? De manhã ele tava de fralda, então ele aproveitava aquele momento pra poder fazer o cocô dele bem rápido, antes de eu tirar a fralda dele. Ou então, quando ele já tava de cueca, ele se escondia pela casa. Ele se escondia atrás da cortina, atrás do banco, atrás do sofá, ia lá pra fora. E eu comecei a parar de querer pressionar ele, porque eu vi que não tava rolando. E por mais que eu tentasse, por mais que eu fizesse, ele não aceitava. Quando ele fazia na fraldinha, ele ficava super incomodado. Ele começava a falar, ai, mamãe, eu fiz cocô, eu fiz cocô. Ele sempre me avisava, na verdade, né? Quando ele tava de cuequinha também, ele ficava incomodado. E pedia pra tirar rápido. Que é isso aí, cara? Cocô. Você enfiou a mão dentro da fralda? É seda. Aonde a gente faz cocô, Theo? É falho. No vaso. Então por que você fez cocô aí e ainda enfiou a mão? Nossa, mãe. Como é que é? Que é isso? Nossa, cheira. Mais. Cheira. Nossa. Mais. Que nojo, Theo. Mais. Nossa, Deus. Por que a gente não pode fazer no vaso, cara? Nossa. Sai fora! Ou seja, tava incomodando ele, mas ele não tava se sentindo à vontade de fazer no vaso. A gente tava até cogitando em comprar aqueles que colocam... Aqueles encaixes de... A gente tava até cogitando em colocar aqueles encaixes no vaso, sabe? Aqueles que tem escadinha. Porque talvez ele ficaria mais à vontade pra isso. Parecia que quanto mais a gente pressionava, ele mais regredia. Tanto em fazer o cocô quanto em fazer o xixi. Porque aí ele começava o quê? Fazer o xixi na calça. Então eu fui deixando ele à vontade. Na hora que ele quisesse fazer, ele fazia. Deixava ele fazer o cocô dele à vontade. Quando ele fazia, eu ia lá, limpava. E eu tava ficando um pouco preocupada, que eu pensei assim, que pra quem não sabe ainda, pra quem não está acompanhando o canal, eu estou grávida novamente, né? É outro rapazinho. Vou mostrar a barriga pra vocês. Estamos assim, de barriga, quase chegando em 6 meses. Eu tava ficando um pouco preocupada dele não desfraldar antes do Caio nascer, né? Mas eu falei, cara, se acontecer, paciência, né? Porque não dá pra poder ficar forçando ele. E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi ficando mais à vontade em fazer o xixi. Aí sim, ele começou a realmente pedir pra fazer o xixi. Ele foi pra escolinha, às vezes ele voltava com troca, né? Do shortinho, porque às vezes ele fazia o xixi na calça. Mas a maioria das vezes ele não estava fazendo, ele estava pedindo. Em casa ele não molhava mais, era muito difícil acontecer. E todo dia ele faz cocô, tipo, de manhã, assim, num certo horário. Ele tem horário igual um reloginho. Então, na escolinha, ele não fazia cocô. Eu nem me preocupava que ele ia fazer cocô, porque é muito raro ele fazer cocô na parte da tarde. Ele estuda na parte da tarde. Assim, tava indo super bem, né? O desfraude do xixi tava incrível, mas o do cocô nada fazia. E aí teve um final de semana, né, que como normalmente a gente faz, o pai dele começou a falar, vamos fazer cocô, tá, vamos fazer cocô.
E a gente viu que ele não gostava de fazer cocô perto de ninguém, então a gente sempre falava com ele, a gente não vai ficar perto, Theo. Pode fazer, pode fazer. Chegou no domingo à tarde, no domingo ele simplesmente não fez cocô o dia todo. E aí chegou à tarde e ele virou pro pai dele e falou: ai, papai, eu quero fazer cocô. Aí o pai dele, então vamos lá, tal. Do nada, gente, foi do nada. O pai dele foi e colocou ele no piniquinho. Aí ele já falou: não fica perto de mim, não. Vai pra lá, papai, vai pra lá. E aí a gente saiu de perto e aí ele gritou falando: eu fiz cocô, tipo, fazendo uma festa. E quando a gente foi ver, ele tinha feito mesmo. E a gente ficou chocado e ó, fizemos uma festa com ele, ficamos super felizes, super orgulhosos dele, porque ele fez o cocôzinho. Aí a gente foi lá, levou ele pra poder jogar o cocô dentro do vaso, tudo bonitinho e tal. E na segunda-feira, ele deu continuidade. E depois que ele fez isso, ele nunca mais fez cocô na calça. Todas as vezes que ele quer fazer cocô, ele pede pra fazer cocô, cara. E tipo, simplesmente desfraudou do cocô. Do nada. Junto com esse desfraude do cocô, o desfraude do xixi ficou muito melhor. Porque agora, o que ele tá fazendo? Às vezes, quando ele tava brincando muito e a gente esquecia, né, ficava muito tempo assim, sem fazer xixi, ele acabava fazendo na calça e depois ele vinha e avisava que fez. Acontecia ainda uns escapes, né? Só que agora, ele tá segurando bem assim o xixi mesmo. E aí, quando ele vê que ele tá muito apertado, ele começa: tô com vontade de fazer xixi, tô com vontade de fazer xixi. A gente vê que começa a querer sair, sabe quando a gente mesmo faz isso? Da gente tá em algum lugar que a gente não pode fazer xixi, começa a dar aquelas gotinhas ali, mas a gente consegue chegar no banheiro e dar conta de fazer. Ele faz isso, então ele segura o tempo certinho pra ir no banheiro. E ele tá pedindo todas as vezes. E todas as vezes na hora de fazer cocô também ele tá pedindo. E tipo, foi assim, cara. Onde você vai, Theo? Você vai fazer cocô? Sozinho? Tá bom. Pode ir lá, tá? Então vai, tira a calça. Esse é cocô grande. Você fez cocô grande? Esse é cocô grande. Do nada, na hora que a gente relaxou e deixou e respeitou o tempo dele, ele começou a fazer o xixi e o cocô perfeitos. Claro que a gente não deixou de incentivar, hora nenhuma, momento nenhum a gente deixou de incentivar ele a fazer o cocô no vaso. E o xixi também, né, que a gente sempre reforçava ali pra ele não fazer, porque acontecia os escapes, né. E pode ser que aconteça ainda, não sei. Mas assim, agora eu tô muito mais confiante com ele. Assim, ele tá pedindo mesmo pra fazer xixi. A gente foi numa pracinha, ele pediu pra fazer xixi. A gente, em qualquer lugar que a gente tá, ele pede pra fazer xixi. Então assim, o cocô, ele só não gosta que fica perto dele mesmo. Perto de mim não, mamãe. Tá bom, mamãe não vai ficar, tá? Às vezes ele pede pra fechar a porta, eu fecho, ele vai lá e faz bonitinho. Me chama falando que acabou. O xixi, às vezes ele vai sozinho, ele fala: ai, mamãe, eu quero fazer xixi. Ele mesmo abaixa a cuequinha dele, vai lá e faz xixi no piniquinho e volta. Tipo, super independente, quase um adolescente. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa dele, porque foi muito bonitinho, assim, foi uma decisão dele mesmo, sem a gente ficar pressionando. Demorou, mas foi no tempo dele. Não é que demorou, né? Porque cada criança tem o seu tempo de se sentir à vontade, gente. Eles fazem cocô e xixi na fralda desde que eles nascem. Então não adianta a gente querer que o negócio aconteça de um dia pro outro, que não vai acontecer. Tem crianças que podem adaptar muito mais rápido, se sentirem à vontade, tem crianças que não. No caso do Theo, ele teve essa dificuldade aí pra se sentir à vontade de fazer o cocô em outro lugar. Já tem 2 semanas que isso aconteceu, mais ou menos. E assim, eu tô muito orgulhosa dele, eu tô muito feliz mesmo. Ele ainda usa fralda pra dormir. Pra dormir a gente ainda não tirou. Mas ele acorda, assim, 90% dos dias ele acorda, a fralda tá praticamente seca. Ele acorda já pedindo pra tirar a fralda pra fazer o xixi, fazer aquela cachoeirinha de xixi. Então quer dizer que ele tá segurando mesmo pra poder fazer. Mas assim, em vista do desfraude dia, assim, ó, eu tô super tranquila também. Eu tenho certeza que na hora certa vai chegar o momento de tirar a fralda de noite e ele vai ficar de boa também. Mas já tô muito feliz que ele está fazendo xixi e cocô e nós vencemos o cocô. Glória a Deus, Senhor. E assim que tiver mais atualizações do desfraude noturno, eu conto pra vocês. Mas de dia o Tetel está desfraudado. Um rapazinho, um menininho desfraudado, gente. Ai, meu Deus. O meu bebê está crescendo. Eu fico emocionada, eu fico assim, chocada. Cada dia ele evolui assim,
lindamente. A mamãe tá super orgulhosa do baby, mamãe coruja mesmo. Queria trazer um vídeo quando tivesse uma atualização concreta daquilo que tinha acontecido. E foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado algumas mamães aí. Se você está passando por isso agora, relaxa, respira, pede Jesus sabedoria, porque na hora certa tudo acontece do jeito certo. Eles têm o tempinho deles pra tudo e o melhor que a gente pode fazer é respeitar o tempo deles. Não tem jeito, não adianta fazer na força, porque é muito sério esse negócio de desfraude. A gente pode causar coisas lá no futuro, né? Atrapalhar o desenvolvimento deles lá no futuro. Então, o importante é respeitar o tempinho deles, incentivar que eles são muito espertos e inteligentes e eles conseguem tudo na hora certa, do jeito certo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, me seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo pra alguma mamãe aí que tá passando por esse momento. Um beijo e até o próximo!